Olá, meu nome é Deli e junto com meu colega João Paulo Gomes Bernardino, irei abordar um pouco sobre o tema da criptografia. Bom, é, passando por uma abordagem mais histórica, a prática da encriptação, usando códigos secretos para a comunicação privada, começa há milhares de anos atrás. Durante os tempos romanos, Júlio César codificava mensagens para seus generais para proteger contra a possibilidade de interceptação. Mais recentemente, Alan Turing liderou um grupo de matemáticos britânicos que quebrou o código alemão utilizado na Segunda Guerra Mundial para enviar instruções a submarinos que patrulhavam o Oceano Atlântico. E, atualmente, muitos governos ainda dependem de códigos secretos e investem uma grande quantidade de recursos na invenção de novos códigos que sejam difíceis de quebrar e também em encontrar fraquezas em códigos que são usados por outras organizações. Em vista disso, iremos abordar um pouco sobre alguns algoritmos de criptografia, suas complexidades, a complexidade da fatoração de primos e o algoritmo de Shor. Bom, dentro dos algoritmos de criptografia, iremos começar abordando os de chaves simétricas e assimétricas. Bom, aqui temos um exemplo de como funciona um algoritmo de chave simétrica. E em criptografia e gerenciamento de chaves, existem esses dois tipos básicos de algoritmos. O primeiro utiliza a chave para cifrar e decifrar os dados, que é o caso das chaves simétricas, enquanto o segundo adota um par de chaves, que são as chaves assimétricas, ou seja, uma chave para criptografar e outra para descriptografar, que não é o caso desse exemplo. Nesse exemplo, o emissor, que envia um texto original, usa essa chave para criptografar esse arquivo, que será encriptado. Então tem aqui texto cifrado. E para que o receptor possa ler o texto original, que foi encriptado, ele precisa usar a mesma chave que tem que ser compartilhada entre os dois. Note que uma chave curta demais pode ser descoberta através de uma busca por força bruta, no espaço total de chaves possíveis. Por isso, a dificuldade de desvendar esse código está em saber com certeza de que o código não pode ser quebrado rapidamente. Ou seja, quanto maior uma chave, mais difícil de decifrar esse código. E, como eu expliquei anteriormente, temos aqui também as chaves assimétricas. Nesse caso, a chave privada precisa pertencer apenas ao receptor, ela não precisa ser conhecida pelo emissor da mensagem. Então, há menos perigo de vazamento das chaves. Então, nesse caso aqui, o emissor pega o texto original e o receptor, que nesse caso aqui é João, nessa demonstração, ele tem uma chave pública que todos conhecem. Tipo, eu quero enviar uma mensagem para João e quero encriptar que só ele vai poder ler. Aí eles usam essa chave pública de João para poder criptografar o que eles querem enviar. E a chave privada de João, que só ele tem conhecimento, ou quem ele compartilhou essa chave, apenas ela vai ser capaz de descriptografar esse arquivo e só assim vai poder ter acesso ao texto original. Dentre os algoritmos mais modernos que temos atualmente, um deles é o que utiliza as funções de hash, que se baseiam em funções unidirecionais e garantem a possibilidade de construir criptossistemas de chave privada seguros. As funções unidirecionais são caracterizadas por serem difíceis de se inverter, e isso garante uma maior segurança no controle de chaves de acesso. Em um sistema de senhas, um usuário tem que entrar com uma senha para ganhar acesso a algum recurso. O sistema mantém um banco de dados de senhas e de usuários em uma forma encriptada. As senhas são encriptadas para protegê-las caso o banco de dados esteja vulnerável em algum momento, ou seja deixado desprotegido, por acidente ou por conta de um projeto. Quando o usuário entra com a senha, o usuário verifica a validade encriptando-a para determinar se ela bate com a versão armazenada dentro do banco de dados. Aqui tem uma imagem que descreve muito bem esse funcionamento. Você pega o texto, encripta ele, aqui é a comparação, né? Você pega o texto, encripta ele e deixa ele descriptografa ele para poder ter o texto novamente. Na função de hashing só é válida a ida e tipo não tem como você pegar a parte que já está criptografada e descobrir qual é o texto sem estar criptografado. Por isso que é bem utilizada por conta dessa impossibilidade de se inverter, de fazer o caminho inverso dessa função. Porque se você tem acesso a essa versão criptografada, você não consegue descobrir qual era o texto original. Porém, com o texto original, aplicando a função de criptografia, você consegue checar com o banco de dados se aquela senha, se aquele passe era válido para aquele usuário. Bom, agora vamos abordar um dos algoritmos que é mais utilizado atualmente, que faz uso de conceitos de criptografia simétrica, como abordamos inicialmente, e também faz uso da fatoração de primos. Só para lembrar, a criptografia assimétrica, ela está descrita aqui nessa imagem, que é Alice quer enviar uma mensagem, que está aqui a mensagem, e ela usa a chave pública de Bob para poder encriptar essa mensagem. E Bob, que recebe a mensagem, usa a sua chave privada para poder desencriptar essa mensagem. Somente quem tem a chave privada consegue desencriptar e ter acesso ao conteúdo original. Porém, qualquer um que queira enviar uma mensagem para Bob tem acesso à chave pública dele. Bom, para gerar a sua chave pública, o algoritmo ele faz uso de dois números primos, que tem que ser muito grandes, aleatórios.
E nesse exemplo nós vamos usar dois números pequenos para poder ter cálculos menores, que nesse caso serão 17 e 41. A partir desses dois números, calculamos o valor de n, que é o produto desses dois primos, nesse caso 697. Depois disso, utilizaremos a função que é a do totient de Euler, que é também chamada de função φ, e calcularemos φ de n, que é igual a φ de p vezes φ de q. Mas como p e q são primos, ela é igual a p menos 1 vezes q menos 1, que é 640. Bom, agora temos que achar um outro número aleatório E, tal que E esteja entre 1 e φ de n, ou seja, E está entre 1 e 640, e E também tem que ser primo em relação a 640. Então, procuramos um número tal que o mínimo divisor comum entre 640 e ele é igual a 1, e achamos o valor 13, que é primo entre 640 e está entre 1 e 640. A nossa chave pública é composta por N e por E. E agora teremos que criptografar o nosso texto, que será enviado. Transformaremos a nossa mensagem, que a mensagem que vamos enviar é OI, o caractere O e depois o caractere I, e para poder realizar operações matemáticas com elas, vamos converter para caracteres ASCII, que é 111 para o O e 105 para o I. Bom, vamos agora cifrar os valores. E para isso, vamos seguir o algoritmo que é pegar o valor dele, elevar o valor de E, que já calculamos que é 13, e calcular o mod em relação a N, que é 697. Então, os valores cifrados para as duas letras estão aqui. Nesse caso, para o O, 111, que é o ASCII que calculamos ali. Elevamos a 13, que dá esse valor enorme, e tiramos o módulo 697, que é igual a 110. Ou seja, O tinha valor 111 e passou a ser valor 110 quando ele está criptografado. Para o I, tínhamos o valor 105, elevamos a 13, dá esse valor enorme, pegamos esse valor enorme e tiramos o módulo 697. E dá esse valor aqui de 318. Ou seja, o I tinha valor 105 e agora tem valor 318. E enviamos a mensagem, que agora é 110, 318, um seguido do outro. Bom, para poder achar a chave privada, temos que achar o valor de D, que é encontrado seguindo esse algoritmo. D vezes E mod φ de n é igual a 1. Então, D vezes 13 mod 640 é igual a 1. D é igual a 197. Beleza. Utilizaremos o D para descriptografar a mensagem cifrada. A mensagem cifrada é 110, 318 e para isso vamos elevar o valor da mensagem criptografada que está aqui ao valor de D e tirar o módulo de N. Então, temos 110 na mensagem criptografada, elevamos a 197 e tiramos o módulo de N e encontramos 111. A mesma coisa para o 318, elevamos a 197, módulo N, e encontramos 105, que, se vocês lembram, eram os valores originais de O e de I na tabela ASCII. Bom, quando convertemos de volta, teremos de volta a mensagem. Calma, deixa eu sumir essa barrinha. Convertendo de ASCII para letra, teremos de volta a mensagem original OI. Bom, esse algoritmo RSA é seguro, pois caso para um atacante saber a chave privada D, ele teria que saber quais foram os primos P e Q que foram utilizados para achar o N, para assim calcular o φ de N. Como o RSA utiliza números de 2048 bits, significa então que são 2000 elevado a 2 elevado a 2048 possibilidades, ou seja, 10 elevado a 617, sendo extremamente maior do que a quantidade de átomos no universo observável, que estima-se ser na ordem de grandeza de 10 elevado a 81. Fazer a multiplicação de dois primos de 2048 bits é fácil, computacionalmente falando. Porém, para achar os números primos originários de um N de 4096 bits, é preciso fatorar, algo que é computacionalmente inviável, levando milhares de anos para achar os dois números primos que foram multiplicados para obter o N. Sendo assim, o RSA é um algoritmo extremamente seguro para a comunicação na internet. Me chamo João Paulo e vou dar seguimento a essa apresentação. Bem, como foi mencionado anteriormente pelo meu colega Deli, a criptografia pelo método RSA é bem segura, pois é inviável fatorar os números primos que sejam fatores dessa chave pública. Mas Peter Shor, em seu maior trabalho de 1994, ele propôs que as mecânicas quânticas permitiriam seu algoritmo ser executado em p-time, ao invés de x-p-time. Então, o que esse algoritmo da fatorização de Shor realiza é fatorar números no primos n de L bits. Os algoritmos quânticos eles são significativamente mais eficientes que os algoritmos clássicos, isso porque eles fazem uso da transformação quântica de Fourier. Aqui está os tempos de execução dos computadores clássicos,
clássicos, né, em função de L, enquanto o computador quântico é apenas L ao cubo. O primeiro passo para esse algoritmo, temos N, a nossa chave, P e Q, onde P e Q são ambos primos, né, temos ali, eles são fatores, os únicos fatores de N. Vamos escolher então o K no intervalo de 1 até N. Para simplificar, usaremos N igual a 15, que é a nossa chave, e aleatoriamente escolheremos 7. O passo 2 é encontrar o máximo divisor comum por meio do algoritmo de Euclides ou qualquer outro algoritmo de sua escolha. Se o MDC é diferente de 1, parabéns, você acabou de encontrar um fator de N e você quebrou a criptografia. Só que isso não é a maioria dos casos. Vamos encontrar igual a 1, ou seja, são primos entre si. Como no nosso exemplo, MDC de 15 e 7 é igual a 1. Assim iremos para o passo 3. Definimos então a variável Q igual a 1. Encontraremos o resto da divisão por N do produto de Q e K. Se o resto for 1, prosseguiremos. Se não, vamos alterar o valor de K para o resto que encontramos e repetiremos esse mesmo passo até encontrar o resto 1 e armazenaremos quantas vezes realizarmos essa transformação. Então temos aqui, começaremos com V7 mod 15 igual a 7, aplicamos o resto, a nova forma com o resto anterior, e de novo, até que chegarmos no resultado que precisamos, que é o resto seja 1. E nesse caso, realizamos a transformação 4 vezes, então o R é igual a 4. Né? Vamos definir essa variável desse jeito. Se o R é ímpar, vamos voltar ao passo 2 e escolher um valor de K diferente, pois para os próximos passos precisamos que R seja par. Vamos definir P então como o resto da R sobre 2S na transformação. Se P mais 1 é igual a N, vamos voltar de novo ao passo 2 e escolher um valor aleatório para K, diferente do que escolhemos anteriormente. Caso contrário, progredimos. Então, no nosso exemplo, P é o resto na segunda transformação, que foi 4, e 4 mais 1 é igual a 5. Então, podemos voltar para o passo 2, para o passo 7. O passo final, vamos calcular os fatores de N. O primeiro fator é o máximo divisor comum de P mais 1 e N, e o segundo, o máximo divisor comum de P menos 1 e N. No nosso exemplo, temos F1, o MDC de 5 e 15, que é igual a 5, o F2, MDC de 3 e 15, que é igual a 3. Então, encontramos os fatores 3 e 5, que são os fatores de primos de 15.